Oi, pessoal! Neste tutorial, vamos aprender a usar a nova ferramenta Compose para criar e personalizar poses de personagens com pontos de controle e efectores de bloqueio que veremos depois. Com as mesmas configurações de pontos de controle, diferentes modelos de treinamento têm poses diferentes. Neste tutorial, vamos analisar o modelo principal de treinamento já incluso grátis na ferramenta Compose. Vamos explorar primeiro os pontos de controle. Com os pontos de controle, existem 4 configurações, e você pode vê-las indicadas no efector do quadril. Com o ponto de controle TR, tanto a translação quanto a rotação são controladas pelo usuário, e podemos ver o resultado quando movo o efector do pé. Com o ponto de controle T, apenas a translação é controlada pelo usuário, enquanto o resultado da rotação será calculado pela inteligência artificial. Como resultado, você pode ver uma rotação mais automática neste exemplo. Com o ponto de controle R, é o oposto. Dessa vez, a rotação é definida pelo usuário, enquanto os resultados de translação são calculados pela inteligência artificial. Então, a menos que a gente gire especificamente aqui, nosso personagem vai continuar olhando para frente. Por fim, sem nenhum ponto de controle ativo, a inteligência artificial assume completamente, gerando a pose que ela considera melhor tanto para os valores de translação quanto de rotação, dependendo da posição da perna. Com 4 configurações diferentes de pontos de controle, obtemos 4 poses únicas. Vamos explorar isso mais adiante. Você pode abrir o Acupose pelo menu Animação e então verá diferentes gizmos no seu personagem. Esses são os efetores ou pontos de controle usados para gerar poses. Se mudarmos para a aba Painel de Controle, você também verá esses efetores no nosso boneco de controle. Para definir o status do painel de controle para qualquer efector, basta clicar nos ícones de translação e rotação ao lado do boneco. Você vai perceber que o gizmo muda para refletir o tipo de configuração do efector que você escolheu. Você também pode clicar com o botão direito no efector e definir a configuração por lá. Se o quadril estiver configurado no modo TR, ao mover a perna será criada uma pose de equilíbrio, enquanto se você definir apenas para R, ele vai assumir mais uma pose de caminhada. Se você definir para T e mover a perna, vai criar uma pose mais parecida com um chute. A configuração padrão vai deixar o efector do quadril em T e R, e o da perna em T. Podemos usar esses efectores em combinação para criar uma pose sentada única em pouquíssimo tempo. Para refinar a posição de transformação ou rotação do corpo inteiro, certifique-se de ativar primeiro a opção de mover o corpo. Para ativar o modo de transformação, podemos usar o atalho Shift W e Shift para rotação. Esses. Modos também serão ativados automaticamente quando você mover ou girar o próprio efector. Então, o atalho W para transformar a posição vai ativar o modo T, enquanto o E para girar vai ativar o modo R. Você vai perceber que, especificamente para o efector da cabeça, não há opção para o modo T, então ele fica desativado. Você também vai notar a mesma coisa ao ajustar os dedos.
Ajustar os dedos não vai causar nenhuma alteração no restante da pose, já que os dedos não estão sujeitos à interpretação da inteligência artificial. Em seguida, vamos explorar alguns dos presets de pontos de controle, começando pelo quadril. Selecionar esse preset no painel de controle aplicará os modos de transformação e rotação apenas ao quadril. Isso nos permite usar facilmente a rotação para colocar nosso personagem deitado de costas ou de lado. Você pode definir isso usando o Shift 2, e também fazer com que seu personagem deite de bruços ou faça uma parada de mãos com facilidade. Em seguida, temos o preset de quadril e pés, que aplicará os mesmos modos ao quadril, mas apenas transformação aos pés. Esse preset nos permite definir rapidamente poses como sentar em uma cadeira ou no chão, já que os pés permanecem fixos ao usar o gizmo de transformação no quadril. Esse preset utiliza o atalho Shift 3. Podemos facilmente colocar nosso personagem em poses como de joelhos, agachado ou engatinhando. Por fim, existe o preset CPO, que define o quadril como TR, os pés e as mãos como T, e a cabeça como R. Esse preset está atribuído ao atalho Shift 4. Nesse modo, todos os membros são controlados diretamente pelo usuário, então a participação da inteligência artificial é mínima. Esse preset é útil quando você quer controlar pequenos ajustes com mais precisão. Ao usar os presets, é recomendado mover primeiro os effectors que já têm os pontos de controle definidos para alcançar sua pose inicial e depois passar para o refinamento dos effectors que não têm pontos de controle definidos. Vamos falar agora sobre restrições de bloqueio. Como você pode ver, sem uma restrição de bloqueio definida na mão aqui, podemos puxar a mão para longe de onde ela está apoiada. Então, as restrições de bloqueio são úteis para manter a posição de um effector o máximo possível. No entanto, se aplicarmos bloqueios de transformação e rotação na mão, você verá isso indicado no effector e o gizmo ficará acinzentado. Agora, quando movemos o effector do quadril, a parte superior do corpo vai se curvar e girar de acordo. Você também pode definir seus bloqueios pelo menu do botão direito do mouse. Vamos analisar um cenário diferente para mostrar a diferença de ter bloqueios em vários effectors simultaneamente. Se movermos o effector da mão esquerda do nosso personagem para cá, você verá uma rotação natural do quadril e um leve movimento nas pernas para acomodar a nova posição. Para manter o mínimo de movimento possível nessas áreas, podemos selecionar múltiplos effectors do quadril e do joelho e bloqueá-los ao mesmo tempo. Também existe um preset de bloqueio inferior, que bloqueia todos os effectors da parte inferior do corpo. Agora, se fizermos a mesma alteração de posição com nossa mão esquerda, não teremos movimento na parte inferior do corpo. Se quisermos bloquear nossa mão direita, também podemos usar o atalho Shift Z para bloquear a translação e a rotação. Se então movermos a mão esquerda, você verá que ela agora permanecerá travada na posição. Se eu abrir a mão e colocá-la plana no chão, você também vai perceber que a posição dos dedos muda levemente. Se você quiser manter essa posição, pode usar o recurso dedicado de bloqueio dos dedos, após o qual verá marcadores pretos aparecerem. Você também pode usar a opção de manter o ajuste dos dedos para bloquear os dedos sempre que forem ajustados. Assim como os predefinidos de pontos de controle, também existem 4 predefinidos de bloqueio. O bloqueio superior vai definir bloqueios de translação e rotação em todos os efetores acima do quadril, incluindo os dedos. Você pode ver a diferença no resultado ao ajustar as pernas agora. Também existe o bloqueio inferior, que vai definir bloqueios de translação e rotação em todos os efetores abaixo do quadril.
Agora podemos ajustar livremente a parte superior do corpo enquanto a parte inferior permanece fixa. Quando quiser ajustar alguns efetores e deixar a inteligência artificial fazer as correções, use bloqueio total. Neste cenário, se usarmos o bloqueio total mas desativarmos os bloqueios para o pescoço e os dedos, podemos então usar o comando de cálculo para reinterpretar a pose com base nas configurações atuais dos pontos de controle, gerando uma pose mais natural, com menos torção do tronco e uma posição dos dedos mais natural. Com diferentes modelos de treinamento, como este de luta de rua, podemos definir diferentes pontos de controle e bloqueios e aplicar poses ao modelo para gerar inúmeros resultados únicos. Você pode então ajustar manualmente os diferentes efetores de cada um para personalizar sua própria pose em segundos. Ao aprender mais sobre a geração de poses assistida por inteligência artificial com o Acupose, você pode facilmente criar poses e animações baseadas em diferentes modelos de treinamento. É isso para este tutorial, pessoal. Obrigado por assistirem e nos vemos no próximo.